Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Domingo da ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, bendito, glorificado seja Deus. Hoje, dia 9/4 de 2023, vamos refletir João, capítulo 20, do 1 ao 9. Pega aí a tua Bíblia, tá bom? Para que a gente possa começar a nossa reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, no que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para as suas casas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Mestre morreu. Tudo acabou. Voltemos à vida velha. O medo tomou de conta. A fé não tinha. O final tinha chegado. Mas Maria Madalena, ainda de madrugada, foi ao sepulcro e viu o primeiro sinal da ressurreição de Cristo. A pedra estava rolada. O sepulcro estava aberto. Então ela corre e vai falar com os discípulos. Encontra João e Pedro e avisa que o Senhor, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Que ela fala. Então Pedro corre junto com João. João chega primeiro, vê o pano, mas não entra. Quando Pedro chega, é Pedro que entra. Eles veem a pedra do sepulcro removida. Pedro entrou e viu os panos no chão, viu o sudário. Quer dizer, eles viram os primeiros sinais da ressurreição. E a palavra nos fala que eles ainda não entendiam, eles ainda não acreditavam, Só que, porém, João viu e acreditou. O primeiro relato, que nós temos da ressurreição de Cristo está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 11. Esse foi o primeiro relato escrito, nos falando que Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele apareceu a Cefas, aos 12, depois ele aparece a mais de 500 irmãos de uma vez,
Depois apareceu a Tiago, todos os apóstolos e por último a Paulo. Quer dizer, há várias pessoas, existem vários relatos. Mas o que me chama muito a atenção é a questão lá no versículo 17, quando Paulo diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. É inútil, é sem valor, a fé não tem validade. Ainda vivemos no pecado, se não acreditarmos nessa ressurreição. O pecado, meus irmãos, ele nos fecha os olhos, ele nos fecha o coração. Na morte de Cristo, na Sexta-feira Santa, na sexta-feira, Cristo vence a morte, Cristo vence o pecado, Cristo vence a Satanás. A cruz para nós ela é sinal de salvação. Padre Paulo Ricardo, na sua homilia, ele diz assim: a finalidade das aparições de Cristo é para ressuscitar a fé no coração dos discípulos, a fé que tinha morrido. E hoje, meus irmãos, hoje, esta palavra, esses testemunhos chegam até nós. Somos nós hoje que, com a fé, vamos testemunhar o Cristo ressuscitado. Somos nós que vamos testemunhar Jesus que vive na nossa vida. Testemunharmos que tudo isso não é um conto da carochinha. É uma realidade transformadora de amor. É uma realidade que muda, que sai da morte para a vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 36, Pedro anuncia com força, com fé, com coragem. Cristo apareceu a várias pessoas e ressuscita essa fé dos discípulos. E com o Espírito Santo, agora, Deus, no coração de cada um, transforma tudo que era medo e trevas, passa a ser coragem, fé e luz. Meus irmãos, Cristo ressuscitou. Aleluia! Cristo está vivo. Creia e viva a vossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.